Graça e paz, queridos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém? Estamos felizes porque Deus tem sido maravilhoso, Deus tem sido honrado em nosso país. Nós temos visto que cada dia Deus transformando a nossa nação e vai transformar o diabo querendo ou não, amém? Vai ser transformada, como as nossas famílias, nossas casas, a cada dia Deus tem se transformado para a glória do nome dEle. Eu quero ministrar uma palavra, queridos, quero compartilhar algo que Deus tem falado muito no meu coração. Eu quero antecipadamente falar sobre esse congresso de homens posicionados. Nós precisamos, essa palavra é para os homens, tá? Eu estou assim, Deus tem revolucionado muito meu coração, tem feito ferver meu coração em relação a homens, a hombridade. Quanto mais eu vejo o diabo trabalhando em cima da homossexualidade, mais eu tenho vontade de trabalhar com homens. Eu estou assim, sabe, o pastor Edu tem feito um trabalho tremendo, glória a Deus, sim, a gente tem visto o resultado na vida de muitos homens, mas eu estou pensando assim, nós vamos fazer algo mais, ampliar, junto com o pastor Eduardo, claro, né, que já tem feito trabalho. E eu sei que Deus quer fazer. E quando eu estou falando de homem, eu estou falando de 80 anos até 1 ano de idade. Uma criança de 1 ano de idade é um homem e precisa ser trabalhado na vida dele. É o maior erro pensar que homem só depois de tanta idade. Não. Uma criança, ele é um homem e precisa ser trabalhado na vida dele. E nós vamos trabalhar. Eu vi o Laí Ribeiro numa palestra dele, não sei se alguns viram na internet, nos vídeos, ele dizendo que, ele conta uma história lá que uma pessoa morreu e ela chegou depois da morte, estava em cima do muro, o muro que estava em pé, do lado estava o inferno, o diabo lá, e do lado de cá estava os anjos de Deus, todo mundo lá, Jesus, todo mundo lá, né? E ele estava em cima do muro, escolhendo que lado ele ia. E os anjos, desce para cá, rapaz, vem para o céu, vai para o inferno, não, pula para cá. Os anjos gritando, e todo mundo, os santos gritando lá, os que foram já mortos, né, segundo Hebreus 12, desce para cá, pula para cá. E do outro lado o diabo estava quietinho, só braço cruzado assim. E o cara olhava para um lado, olhava para o outro, olhava para o diabo e olhava para o céu. E não sabia. E aí uma pessoa analisando lá, um filósofo, analisando aquela situação, viu o homem em dúvida, né? Eles querem sempre ter a resposta. Aí achou interessante que o céu estava tomando torcida, fazendo todo mundo, e o diabo calado, quieto lá. Aí eu falava para o diabo, vem cá, mas você não, do lado de lá está a maior torcida para o cara descer lá, você não fala nada, você não tenta nem convencer o cara a vir para cá? Ele falou, não, só de estar em cima do muro ele já está no inferno. Toda pessoa que está em cima do muro é porque optou pelo inferno. Achei interessante que o Laí Ribeiro falando sobre isso. Né? Laí Ribeiro é médico, palestrante aí e tal, né? Muito conhecido aí no mundo. E essa história, ele que conta essa história. Então achei muito interessante e eu concordo com ele. No reino de Deus não tem meio termo, querido. Jesus falou, ou é ou não é. Ou é por mim ou contra mim. Agora, o que eu quero falar para vocês nessa noite é que nós nascemos para a guerra. Deus nos fez capazes para a guerra. Amém, querido? E nós precisamos entender esse princípio. Eu vou ler um texto já para você. Nós nascemos na guerra, nós nascemos para a guerra. Por isso que a Bíblia fala assim, o Senhor dos exércitos está conosco. Já viram o texto? Salmo 46? O Senhor dos exércitos está conosco. A Bíblia muitas vezes fala sobre o Senhor dos exércitos, o braço forte do Senhor. Sempre fala sobre guerra. Sempre fala sobre luta. E nós, queridos, quantas vezes no Novo Testamento fala sobre a armadura de Deus, a espada do Espírito, e tem gente que acha que a coisa só acontece com ele, uma fatalidade. Eu quero te afirmar nessa noite, que quando você nasceu, desde o desvio do Adão lá atrás, no Éden, o homem nasceu com sérios problemas, e nós precisamos entender sobre isso. Eu estou falando homem masculino, mas eu estou falando homem de ser humano também, toda pessoa. E o sério problema é que nós nascemos no mundo em guerra.
existem muitas coisas que aconteceram, nem vou falar do futuro não, nem do presente, vou falar do passado. Existem muitas coisas que já aconteceram com você, que o diabo planejou nos mínimos detalhes para tentar te destruir. Porque eu quero afirmar uma coisa a vocês, e espero que não haja dúvida no que eu vou falar. E tem coisas que eu tenho tanta convicção no que eu falo, que eu morreria por essa verdade. E essa verdade que eu vou falar, essa afirmação, eu morro por ela, tanto que eu creio. O diabo planeja muita rasteira, muita decepção, muitas armadilhas para você, por uma coisa só. Porque você é um homem perigoso. Eu sei que nem todo dia você está calado igual hoje, mas perigoso você é. Você é uma pessoa perigosa para o diabo. Você é uma pessoa perigosa para o inferno. Por isso que eu nasci debaixo de guerra. Desde que eu nasci, ou você, o diabo queria desde o ventre da minha mãe, se possível, me destruir. Porque todo ser humano nasce com algo que o diabo não tem, a imagem e semelhança de Deus. Nós nascemos para agradar a Deus, o diabo tenta destruir esse projeto, o maior projeto de Deus na face da terra, que é a criação do homem, e ele tenta nos fazer desistir. E é por isso, queridos, que nós nascemos para a guerra e nós nascemos para ser perigosos. Diga amém por isso. E nessa noite, eu quero compartilhar com vocês exatamente sobre isso. Nós cumprimos aqui, viemos para esta terra, para sermos perigosos, para cumprir o chamado de Deus, e sabemos que Deus, através do poder dele, ele ministra sobre nossas vidas, para que nós sejamos pessoas libertas, e abençoadas para a glória do nome dele. Então, queridos, veja bem, quando o Senhor nos enviou nessa terra, é importante que você saiba que você é peça única. Eu preguei domingo passado aqui, ou foi quinta? Eu preguei quinta e domingo, eu não sei qual que eu falei. Eu falei o valor de um leilão. E eu disse que uma peça no leilão, quanto mais rara, mais valiosa é. Uma coisa que tem muito em todo lugar não vale nada no leilão, mas se uma peça é muito rara, ela vale muito. E eu mostrei aqui na igreja que você pode ter bilhões de ser humano na face da terra, mas você é muito raro, que não tem nenhum igual a você. Nenhum. Você foi feito por encomenda. E Deus fez você uma pessoa duro de matar, perigoso para o inferno. Por isso que o diabo odeia tanto, queridos. Por isso que o diabo... Está falando com o Alcimar ali, que eu entrei aqui, o Alcimar está ali. Não vou falar publicamente aqui não, o que eu falei com ele. Mas está falando de engraçado, tem algumas coisas que a gente percebe, sabe? O mundo, seja o poder público, algumas vezes parece que é uma implicância com a igreja, sendo que a igreja, nós só cuidamos de pessoas, nós só ajudamos pessoas, nós somos da paz. Mas, querido, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós somos da paz até um ponto, mas Deus nos chamou para a guerra. Deus nos chamou para ser homens. Deus nos chamou para ser corajosos. Deus nos chamou para desafiar as trevas. Deus nos chamou para fazer a diferença. E nós sabemos que algumas coisas vão ganhar pela força e pela violência no mundo espiritual. Amém, queridos? Precisamos entender isso. Eu estava lendo uma história acontecida em junho de 1944. Estou falando rápido? Não. Eu preguei antes de ontem em Recife, ontem de manhã em Recife, à noite em Recife. Hoje eu viajei, cheguei 3h30 da tarde, estou aqui e estou feliz e abençoado. Isso é porque eu tenho 60. Aleluia. Quero dar um testemunho, irmãos. A Alice falou do testemunho do aeroporto, mas eu tenho um testemunho maravilhoso. O voo estava lotado. Lotado. Aí lá na estação de embarque, é época de férias, né? Falou, nós não temos condições de levar todas as bagagens de mão. Por favor, embarque embaixo. O pessoal não foi. Aí o comissário foi um por um dos passageiros. Aí todo mundo que tanto falou, não vai caber lá dentro. E todo mundo já arrumou aquela fila monstruosa, avião grande, lotado. Aí o cara chegou para mim, você não quer embarcar a sua? Eu falei, não, eu estou com pressa de descer em Brasília. Mas qual é a ordem de entrada? Prioridade. Ô senhor, desculpa. Esquece o que eu falei. Obrigado. Pode embarcar. Eu na frente, irmão, prioridade. Cheguei lá, escolhi onde eu queria colocar minha mala. Todo mundo lá fora esperando. Que bênção, não é, querido? Eu morro de dó de vocês que não têm 60 anos. É bênção demais. É bênção sob medida, queridos.
Mas voltando aqui, queridos, ao assunto, nós somos tão felizes com aquilo que Deus tem feito e quer fazer. Eu estava contando a história, existia um general, isso é verdadeiro, a história é verdadeira, eu li num livro, chamava General Koch, ele era americano, e quando, logo depois que os Estados Unidos invadiu, teve aquela guerra, a invasão da Normândia, em junho de 1944 e tal, e aí o exército aliado, os americanos e tal, chegaram na fazenda e os alemães estavam numa casa, e estava aqui o exército americano atirando de lá, os alemães de cá, de cá, os alemães não deixaram chegar, que estavam na casa. Aí nisso chegou um general e falou com o capitão daquela tropa ali que estava atacando. É uma história verídica. E aí o general falou assim: capitão, o que está havendo naquela casa? Está cheio de alemães. E por que vocês não invadem? Porque estão atirando a gente. Aí ele falou assim: bem-vindo à guerra. A guerra é para atirar mesmo. Eles estão fazendo o que eles têm que fazer. E vocês não estão fazendo o que precisa fazer. O general falou: o general, mas eles estão atirando. Olha para mim. O general tinha chegado com o exército, com a tropa dele. Olhem para mim e eu vou mostrar para vocês como invade uma casa cheia de alemão. Queridos, esse aqui estava com a jaqueta, a primeira coisa, arrancou 2 granadas e pôs na mão. E falou com o exército dele: agora! Aí jogou a granada e saiu o alemão pulando pela janela, e os que não saíram vivos correram para lá de lá, renderam no chão, pegaram, assim, em questão de minutos, eles invadiram e tomaram aquela casa. E o capitão estava lá horas e horas e horas atirando, pá, tira de cara, pá, 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 pá. Aí o general, eu posso depois mostrar para vocês essa história verídica. Aí o general chegou para o capitão: você entendeu como se faz para invadir uma casa cheia de alemães? Porque possivelmente teremos outras. E você ficar trocando tiro aqui, vai ficar o resto do ano aqui. O capitão: sim, senhor general, entendi. O que tem essa história a ver conosco? Muitas vezes nós somos assim, pá, pá. Querido, ou você invade, ou não invade. Ou você desce do lado do céu, ou fica em cima do muro, fazendo a vontade do diabo. Chega um momento em nossas vidas que nós precisamos ser decisivos naquilo que nós queremos. Deus nos fez guerreiros para vencer. Amém, queridos? O homem tem sido bombardeado, a pessoa tem sido bombardeada. Quantas pessoas aqui foram nomeados, por exemplo, na infância? Você fez uma coisa lá, sei lá, você ficou com medo. Seu pai queria que você fosse valente, lá você não fez. Seu pai falou assim: seu Mariquinha. Eu não sei se na minha idade chamava de Mariquinha, não sei se chama ainda hoje. Seu Mariquinha. Naquele momento, aquela criança foi ferida por quê? Ele foi taxado de Mariquinha, pelo próprio pai. O pai deu um nome. Aquilo feriu aquela criança pro resto da vida. Tem pessoas que não crescem, no fundo, ele quer provar para todo mundo que ele é um homem, até hoje. É um adulto querendo provar que é homem, porque no fundo, ele não foi curado daquela doença. Porque um dia o pai o nomeou. Se existe pessoa desse jeito aqui, quer dizer para você uma coisa: o diabo planejou aquele dia para desfazer o que Deus queria fazer em você. Rebaixar você de um soldado valente para um covarde. Sabe aquele dia que a pessoa te desprezou, você foi abraçar seu pai virou as costas e foi embora? Você fala: eu não sou amado, sou rejeitado. Eu quero dizer para você, meu querido, que naquele dia o diabo planejou algo para você. Se vocês me permitem, eu sei que algumas pessoas conhecem a minha história. Porque eu estou com umas coisas bacanas para falar e eu estou com meu tempo curto. É uma luta, glória a Deus. Senhor, é guerra, meu Deus, vamos invadir essa cabana de alemães hoje em nome de Jesus. Mas eu vou falar bem rapidamente. Queridos, o meu pai é um cara espetacular, todo mundo conhece ele, tem 90 anos, sempre foi crente, quer dizer, sempre depois que eu nasci. Mas meu pai sempre foi feito a facão. Eu não lembro, meu pai não é policial, viu? Eu não lembro na história, alguma época, eu ver meu pai sem estar armado. Sempre meu pai andou armado. A gente viajava, meu pai enrolava uma arma na flanela e punha debaixo do banco. Já velho, com 85 anos, morava aqui. Ele falou: Ibe, olha aqui, entrar no banheiro, já estou falando segredo deles, viu, gente? No banheiro aqui, eu escondo um revólver aqui dentro. Para quê, pai? O ladrão costuma prender gente dentro do banheiro. Me prendeu no banheiro e está ferrado. Estou falando agora, irmãos, estou falando agora.
Eu sei que vai sair de polícia aqui e vai atrás dele agora. Meu pai era um cara tão bruto, que ele falou para mim uma vez. Eu estava no seminário para fazer pastor. Eu acho maravilhoso o evangelho, mas ser pastor não é para mim não. Que se eu fosse pastor, fosse abrir uma sessão de igreja, que fica xingando pastor, eu abria assim, revólver de um lado, Bíblia do outro, está aberta a sessão. Então meu pai, ele tem 90 anos, né, querido? É uma outra geração lá do interior de Goiás. Então, eu sempre, não me lembro, a gente ia passear na chácara, a gente ia viajar para a praia, eu não me lembro de ver meu pai desarmado. E volto a dizer, não era policial não. Então meu pai tem aquela forma de ser, e para quem não sabe, eu tenho 5 irmãos, né? Eu mais 4, somos 5 irmãos. Eu não me lembro, com as minhas irmãs, eu não me lembro meu pai pôr minha irmã no colo. Homem nem se fala, estou falando de mulher. Então meu pai sempre foi assim, um cara muito, muito secão, que é jeitão dele. Ele é que, se precisar de dinheiro, se ele tiver, ele te dá, entendeu? Mas assim, não vem, pronto, termina aí, não tem negócio de ficar abraçando. Meu pai fica aqui até na igreja, abraça meu irmão, ele dá aquele sorrisinho, mas tem vontade de ir embora, né, que eu faço isso. Ele não gosta. Então, queridos, eu tinha 10, 11 anos, vou contar a história bem rapidinho, para vocês entenderem como é que o diabo é. Eu tinha 10, 11 anos, eu morava em Anápolis, na Avenida do Contorno, e na minha rua tinha um dentista, doutor Antônio, vou até falar o nome certinho para vocês verem, Antônio Olinto Leão Alves. Ele tinha 3 filhos, Maurício, Mauro e Marcos. Era meu amigo, meu maior amigo, assim, a gente estudava na mesma sala, a gente ia de bicicleta para a escola, a gente estudava junto, eu dormia na minha casa, eu dormia na casa dele. E em Anápolis, a cidade pequena, era naquela época, né? Estou falando da década final de 60, início da década de 70, ele tinha um consultório dentário, e ele fechava o consultório às 5 horas da tarde, 5h05, ele já estava em casa, não gastava 5 minutos. Aí 5h10, 5h15, ele chegava em casa, pegava um calção, ele era um pouco gordo, e tinha um clube lá, tudo é pertinho, mais 10 minutos estava no clube. Então, vamos supor, fechava o consultório 5 horas, 5h20 já estava no clube, de calção. Ele ia para correr um pouquinho no final da tarde e voltava. Ele tinha filhos, homens, só homens, e eu acabava muito amigo e eu ia no carro com ele. Muitas vezes, 2, 3 vezes por semana eu ia lá. Ele ia fazer correr, e eu e meus colegas, os filhos dele, a gente brincava, nadava e tal. E ele sempre gostava de brincar de luta. Homem gosta disso. Eu fico impressionado assim, meus netos, os homens, eu estava no casamento agora, eles de terninho, eu preparando o casamento agora semana passada, ele chegou e fez assim, pá, no meu pé. Homem. E a gente brincava de lutar, e esse doutor Antônio, ele chegava, lembra certinho, ele era meio gordo assim, e pá, dava um chute a gente, é claro, um chute de pai que dá em filho, né? Não é para machucar, mas para derrubar a gente, pegava a gente assim, ó, jogava dentro da piscina, a gente levantava, juntava os 4 contra ele, né? Os 3 filhos e eu. E eu me lembro que eu pegava na gravata no pescoço dele, apertava assim o pescoço dele, ele me pegava assim, ó, puxava e me jogava longe dentro d'água, e a gente levantava, e eu lutava com ele, aquilo era uma maravilha. A gente voltava para casa, e eu fazia isso muitas vezes, muitas vezes, não sei quantas vezes eu fiz isso. Só que o meu pai, embora seja um homem bom, um homem temente a Deus, um homem honesto, essa área não é com ele. Ele não gosta disso, nunca gostou. Eu não lembro do meu pai pôr minha mãe no colo, assim, palavras de carinho. Meu pai era assim. Ele falou, ô Rete, minha mãe, Rete, lembrei de você nessa viagem. O que foi? Eu vi uma égua branca passando na frente do carro. Claro que ele falava em tom de brincadeira, mas ele falava isso. Queridos, é verdade, Deus sabe, eu não estou exagerando não, estou falando sério. Um dia eu saí da casa do doutor Antônio e fui entrar na minha casa. E eu tinha muita vontade de abraçar meu pai, apertar o pescoço dele, lutar com ele, porque eu nunca tinha feito isso. Meu pai nunca tinha ido num clube. Domingo a gente ia para a igreja. Dia de semana ele trabalhava. Não tinha. E aí, esse dia eu cheguei, no finalzinho da tarde, meu pai estava lá escrevendo na mesa assim, rabiscando um discurso que ele ia fazer, ele era vereador, tanta coisa, sempre fui um trabalhador. E eu cheguei e apertei o pescoço do meu pai. Ainda bem que você já sabe o que aconteceu. Eu queria brincar com meu pai. Cara, se eu brinco com meu vizinho, por que eu não posso fazer isso com meu pai? E eu apertei o pescoço dele. Ele me olhou assim, de cima embaixo assim, sabe?
e me empurrou. Não falou nada. Tipo assim, não falou, mas disse, eu sentia falando assim, tá maluco, rapaz? O que aconteceu? Para com isso. Se manca. Ele não falou. Ele só fez isso que eu falei para você. Naquela hora, me deu uma tristeza tão grande no meu interior, tão grande, porque eu tinha acabado de abraçar o meu vizinho, e ele foi responsivo, ele respondeu aquilo comigo, e eu acabei de abraçar meu pai não aceitou aquilo. Aquilo me deixou muito triste. Eu saí, fui para o meu quarto, e fiz um voto, falei, Deus, nunca mais em minha vida eu vou abraçar meu pai. Nunca mais em minha vida eu vou amá-lo, para onde falar. E nunca tive assim, nunca desrespeitei meu pai, nunca tive briga com ele, assim, não. Aquelas coisas normais que acontecem, nunca tive problema com ele. Mas também, nunca mais tentei me aproximar do meu pai, assim, de abraçar, beijar. Nunca mais, nunca mais. Aquela foi a primeira e última vez. E aí passou 1 ano, 2 anos, virei adolescente, virei moço, mudando para Brasília, conheci a Alice, casei, comecei essa igreja, virei pastor, fui pai, já tinha filhos, e nunca mais tinha falado do meu pai que eu amava, abraçado ele. Sabe aquele abraço de aniversário? Ô, tudo bem? Tá? Meu pai dá um abraço meio de lado, assim. Era daquele jeito, ele queria, tá bom. E a gente levava a vida assim, sem problema nenhum. Até que um dia, eu fazendo um enterro, e eu vi um amigo meu, o pai dele morto, e ele fala assim, pai, eu te amo, assim. Um gesto de carinho pelo pai dele morto no caixão. E aquilo doeu no meu coração. E eu fiquei pensando que isso poderia acontecer comigo. Eu só deixar para falar que amava meu pai quando eu estivesse no caixão. E aí, eu fiquei muito impressionado com aquela cena, tal, fui para casa, e um dia eu indo para o meu trabalho, eu ia muitas vezes no executivo, ia lendo e tal, eu estava orando dentro do executivo, e Deus falou com o meu coração, você ama seu pai? E eu falei, claro que eu amo. E Deus falou assim, por que você não diz isso aí? E na hora eu tive um sentimento, graças a Deus foi falso, mas eu tive um sentimento que meu pai ia morrer e Deus estava me avisando. Eu fui para o trabalho, não consegui trabalhar, voltei rápido para casa, fiquei um pouquinho lá e voltei. Eu estava desesperado, eu queria falar com meu pai, eu queria encerrar aquilo. Sabe, tinha mais de 20 anos que tinha passado aquilo e eu ainda tinha aquele negócio no meu coração. Já era pastor, já era pai. Como é que eu ensino para a igreja? Como é que a Bíblia fala, último versículo do Velho Testamento, converterei o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos seus pais. Como é que eu vou pensar nessas coisas se meu pai está distante, eu não consigo falar que o amo, esse tipo de coisa. Cheguei em casa, contei a história que eu estou contando para vocês, talvez com mais detalhe para a Alice, e contei o que estava acontecendo. E ela falou, e aí, bem, o que você vai fazer? Eu falei, Alice, eu preciso ir hoje lá na chácara. Meu pai morava na chácara, a Arniqueira era chácara naquela época. Meu pai mora lá, eu morava aqui no Bandeirante. Eu preciso hoje, porque eu estou com medo do meu pai morrer, eu preciso acertar isso hoje com ele. Eu pensei que meu pai ia morrer. Aí eu falei assim, mas como é que você vai fazer isso? Eu não sei. Aí eu falei assim, vai chegar assim mais ou menos, passa 20 anos, pai, hoje eu resolvi te amar. Eu falei, eu não sei, Alice. Eu sei que nunca bebi na minha vida, mas se eu bebesse, eu ia tomar umas ali antes para criar coragem. E a Alice falou, então bem, eu vou com você, eu quero assistir essa. Mulheres são uma maravilha, querido. Elas amam ver o circo pegar fogo e ficar de longe olhando. Nós fomos, irmãos, quando eu cheguei na chácara, parei o carro, meu pai veio abrir a porta na quarta-feira. Ele abriu a porta e falou assim, ué, meu filho, você é por aqui? Que surpresa. Pois é, pai, eu precisava falar com o senhor. Algum problema? O filho vai na casa do pai assim à noite, assim, né? Dia de semana. Algum problema? Eu falei, não, tudo bem. Mas o que você quer falar? Não. Meu pai é meio um pouco ansioso, né? Só um pouquinho, pai. Minha mãe está aí? Tá. Aí, oi, mãe, tá boa? Tudo bem. Vamos lá para a cozinha, a gente conversa lá. Aí minha mãe foi lá fazer um cafezinho, lá, a gente na cozinha. E aí, queridos, eu quero que algumas. Você nunca viu contar a história, quer que você imagine a cena. A cozinha era comprida, assim, ó. Minha mãe no canto aqui no fogão, aqui tinha uma geladeira, a pia, eu estava aqui e a Alice do meu lado, e um cachorro deitado. Minha mãe tinha uma cachorrona, ficava lá. E aí, conversando,
Meu pai encostado, me olhando. Aí minha mãe falando, mãe, assim, como é que foi o trabalho? Aí tá as coisas. Meu pai não, meu pai só olhando, tipo assim, o que você vai falar? E eu não conseguia, quer dizer assim, começar o negócio. Eu falei, gente, daqui meia hora eu já consegui isso, em nome de Jesus, vou estar tudo bem. Eu ficava assim, na expectativa. Mas é uma coisa, porque se você falar assim, gente, que coisa idiota, só falar para o pai que ama, para alguns pode ser idiota. Tomara que você seja esse grupo, que você tem facilidade. Mas eu tinha mais de 20 anos, eu tinha uma coisa presa aqui no meu coração que eu não conseguia. E volto a falar, eu já era pastor dessa igreja. Queridos, eu fui falando assim, meu pai tipo assim me olhava. Então, meu filho, eu acho que ele deve ter pensado, ele veio falar que ele é gay, qualquer coisa assim parecida. Porque está com medo de falar? Ele não falou isso não, viu, irmãos? Eu estou só... Espero que eu nunca tenha dado nenhum... Mas ele queria saber, o que eu fui lá falar que não falava? Ele tipo, chegou uma hora assim, e falou assim, então, meu filho. Aí eu estava assim, a Alice estava atrás de mim, eu não olhei para a cara dela, mas ela deve ter passado o pé no chão, olhado do teto, eu não sei, né? Eu estava assim, pai, talvez o que eu vou falar para o senhor já até saiba. Quanto mais eu enrolando, mais ele ia ficando na expectativa. Talvez o senhor saiba, mas eu vim de casa para falar pessoalmente, porque isso é importante para mim, pai, olhar nos seus olhos e dizer o que eu vou dizer. Eu não sei naquele segundo o que deve ter passado na cabeça dele. E minha mãe, fazendo café, até ela estava olhando. Falei, pai, eu só vim hoje aqui que eu não podia dormir se eu não falasse isso com o senhor. Cada frase que eu falava ia gerar mais ansiedade no coração dele. Eu disse, pai, eu só vim aqui para dizer uma coisa, olhando nos seus olhos. Eu te amo. O senhor é a pessoa mais importante da minha vida. Quando eu falei aquilo, irmãos, exatamente o que vocês estão fazendo, sepulcro, silêncio sepulcral. Ele nunca soube, o pai e a mãe analfabeto. Quando ele tinha 18 anos, um dia ele me contou que ele saiu na rua, pôs a mão no ombro da mãe dele. A mãe dele, tira a mão, meu filho, que falta de respeito é essa? Na cabeça daquele povo, ela achava que andar na rua com um filho de 18 anos com a mão no ombro dela, na cabeça da mãe era falta de respeito. Então, eu entendo o ambiente que ele veio. Queridos, minha mãe estava no café aqui, ela, mulher, assim, em segundo ela chora, né? Minha mãe ficou vermelhinha assim, lembra, escorreu lágrima no olho dela, e ela fazendo um café ali. O meu pai, que estava de frente para mim, ele ficou instável, não sabia o que fazer. O que ele fez rapidamente? Tinha uma geladeira, ele abriu a geladeira e enfiou a cabeça lá dentro, assim, ó. E ficou com a geladeira. Ô Ibe, tem uns ovos aqui, você quer levar para casa? Eu aqui, falando que ama, ele me oferecendo ovos. Eu falei, não, pai, não quero ovos. Obrigado. Queridos, naquela hora, aí ele fechou a geladeira, não tinha jeito mesmo. Não tinha porta para ele sair, estava encantoado. Naquele momento, queridos, ele fechou a geladeira, me olhou, esse sorriso assim meio emocionado, meio sem graça. Aí ele veio e me abraçou. Eu abracei ele, dei um beijo no pescoço dele, queridos. Um beijo de 20 anos de atraso. Ele me abraçou. Um abraço que eu não lembro ter recebido do meu pai em toda a minha vida. Naquele dia, tomamos aquele café ali. Eu saí tão feliz, parecia tirado uma tonelada das minhas costas. Se alguém me encontrasse na rua, eu falasse, por que você está feliz? Eu não tinha coragem de contar. E se eu falasse, estou feliz porque eu abracei meu pai? Você está louco? Feliz porque abraçou o pai? Como é isso? Mas ninguém sabe o que tem atrás da sua história. Ninguém sabe porque alguma coisa dói mais no seu coração. Porque só você e Deus sabem o que aquilo significa. E naquele momento que eu abracei, eu enterrei uma maldição, uma dor, que o diabo um dia
jogou na minha cara, na minha vida, para que eu pudesse não ser um pai que eu precisava ser, não ser um pastor que eu precisava ser, não ser um homem de família como eu sou. Mas eu fui como general, entrei jogando a bomba e alemão saiu correndo para todo lado. Voltei para casa feliz. Uma semana depois eu estava pregando aqui na igreja, a igreja não era aqui ainda. E meu pai estava lá no culto, minha mãe era viva, né? Minha mãe tem 10 anos que ela morreu. Voltei em casa, acabou o culto, meu pai liga. A Alice atendeu, eu falei, bem, seu pai não está no telefone, quer falar com você. Aí estranhei, tinha 15 minutos que eu tinha visto ele, 20 minutos. Ele falou, oi pai. Oi meu filho, você está bom? Tá, tudo bem pai. Ele falou assim, olha, eu estava na igreja hoje lá, vendo você pregar. E meu coração encheu de alegria. Eu estou te ligando só para uma coisa, meu filho. Para dizer o tanto que eu te amo. Eu tive de entrar e jogar bomba na casa do alemão. Eu joguei a bomba, mas ele foi liberto também. O meu relacionamento com meu pai hoje, está aqui a Alice que sabe. Até que na igreja que já falou aqui. Meu pai falou assim, meu filho, o versículo que eu tenho para você, ele já falou mais de uma vez comigo. Acho que ele falou um dia publicamente aqui, se não me falha a memória. O versículo que eu tenho para você é aquele que está lá em... Esqueci até a referência agora, ele fala assim, você é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Queridos, existem marcas em nossas vidas que o diabo é terrível. Ele quer nos ferir. E ele planejou cada coisa. Com certeza meu pai talvez não tem dúvida que ele não lembra daquele dia. Talvez ele fez involuntariamente. Mas o diabo sabia a forma que podia me ferir. Ele sabia a forma que podia me parar. Ele sabia que um dia eu seria perigoso para ele. Quantos entendem o que Deus está falando com você nessa noite? Eu vou ler o texto agora para me pregar. Mas pode tocar lá, não tem importância não. Eu vou falar bem rapidamente. Eu vou ler o texto com vocês aqui em Lucas 10. Depois disso o Senhor designou outros 72, os enviou 2 a 2 adiante dele. Desculpa, irmão. E todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhe disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peço ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Vão! Eu estou enviando como cordeiro entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saudam ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Aqui é a base do nosso casa de paz. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fique mudando de casa em casa. Casa de paz fica 7 dias num lugar só, 7 semanas. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver. Digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam, até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso. O reino de Deus está próximo. Eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que aquela cidade. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem Tiro e Sidom, há muito tempo eles se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo de cinza. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será levado até o céu. Não, interrogação, não. Você descerá até o Hades. Aquele que lhe dá ouvidos,
está me dando ouvidos. Aquele que o rejeita está me rejeitando. Mas aquele que o rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Queridos, veja bem que os discípulos estavam felizes em cumprir a missão que Deus deu a eles. Se você quer ser um homem feliz e realizado, veja o que Deus quer da sua vida e cumpra a missão do Senhor sobre a sua vida. Os discípulos voltaram radiantes. Eu li aqui, não deu tempo de colocar, que eu li muito rápido. Eu li Lucas 10, de 1 a 17. Foi colocado? É o que eu não olhei para trás, desculpa. Então, queridos, eu quero que vocês entendam que os discípulos voltaram radiantes, porque Deus agiu através deles. Nós precisamos entender isso, queridos. Lembre-se de uma coisa, só vou contar uma coisa para vocês, esse final de semana. Eu estava pregando na igreja, muito bem recepcionada, pastor muito carinhoso, querido, mas é uma igreja tradicional. Tradicional que não crê nos dons do Espírito. E eu fui falar na primeira noite. Deus mostrou algumas pessoas. E eu falei assim, eu vou falar. Olha, Deus está mostrando que a pessoa tem um problema no ouvido direito, Deus quer te curar hoje. E uma pessoa assim, fui falando. E eu preguei, aí meu tempo estourou lá e tal, não deu tempo de orar com as pessoas, acabou o culto, as pessoas todas me procuraram. No outro dia a mulher entrou no gabinete do pastor, estava lá. Falei assim, olha, eu vim contar uma coisa para você. Ontem eu não ouvia nada do ouvido direito. Hoje eu estou ouvindo tudo. Jesus me curou. Hoje eu cheguei no aeroporto, fiz meu check-in, fui tomar um cafezinho, naquele lugar de cafezinho, eu gosto muito de cafezinho. A moça fazendo meu cafezinho lá, e uma conversando com a outra. Eu não gosto de ouvir conversa outra não, mas essa eu ouvi. Ah, não sei lá mais, não confia nesses homens não sei lá mais. A mulher falou, moça, mas você não orou, pediu a Deus. A um falando para a outra. Aí eu peguei meu café, ela me deu, eu virei para sair, Deus falou assim, volta e fala com ela o que eu estou falando para você. Eu voltei, moça, eu estou ouvindo a conversa de vocês aí, e Deus não tem uma palavra para você. Ela parou assim, me olhou. Deus está falando para você, as suas experiências com homens foram as amargas, inclusive dentro da sua casa. Você sabe o que eu estou falando para você. Mas Deus está dizendo para você não rejeitar aquilo que Ele te enviou. Porque nas suas experiências você não pode julgar as outras pessoas. Ai, que lindo, obrigado, obrigado. Ela ficou feliz? Ficou. E eu? Estou tão feliz que eu estou contando para vocês aqui, queridos. Não tem nada melhor do que ser usado nas mãos de Deus. Não tem nada melhor, queridos. Esse videozinho que eu mandei para vocês, dá para saber quantos minutos eles são? Deixa eu ver se eu passo. Passe ele. Eu tenho mais 9 minutos. Passe ele, por favor. Daqui da igreja, viu, irmãos?
Coisa tremenda, né, queridos? Todas as pessoas que querem fazer casa de paz, só procurar a secretaria da igreja. Nós temos material didático, tem vídeo para você saber como é que é a administração. Coisa simples, só precisa falar eu quero. E o que eu quero, estou mostrando exatamente isso. Nós nascemos para essa guerra. Então, só colocando rapidamente os princípios, que meu tempo já terminou. Primeiro, você precisa estar na vontade de Deus e atender o ID do Senhor. Porque, em primeiro lugar, é a única alternativa de você vencer a guerra, é estar com o Senhor. É permitir Deus entrar na sua vida. Você ser transformado pelo Senhor. Segundo, que quando nós somos enviados, nós encontramos um propósito para a nossa vida. Viver nessa terra para ganhar dinheiro ou perder dinheiro, só para, sabe? Nós precisamos ter um propósito de ganhar vida, se levarmos a palavra do Senhor. Essas pessoas que não sabem o que vocês estão sabendo, que o diabo está tentando destruir de mil maneiras a vida dela. Nós somos agentes de Deus, nós somos general que vamos invadir aquela casa, jogar uma dinamite e vamos tirar o maldição daquele lugar. É isso que Deus está querendo de nossas vidas. Encontrar um propósito para a nossa vida. E terceiro lugar, somos instrumento de Deus para desfazer o mal. Seja o mal de demônio, seja o mal de inimizade, seja o mal de pecado, seja o mal de violência. Deus quer nos levar a nós podermos viver o melhor do Senhor. A Bíblia diz que os 70 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submeteram a nós em teu nome. E ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Meu querido, que coisa tremenda. Deus quer fazer grandes coisas na sua vida, mas você precisa dispor. Primeira coisa, você precisa entender que o que acontece com você, em vez de você falar: Deus, por quê? Você fala: Deus, o que o Senhor quer me mostrar? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Essa é a primeira coisa. E depois tentar eliminar aquilo. E entender que todos nós estamos nessa terra passando por lutas e dificuldades, provações. A Thalita estava pregando aqui ontem, a mulher de Deus. Preguei na igreja dela. Eles estão passando uma dificuldade. A chuva invadiu, lá ficou dessa altura assim, tudo, os livros dela, tudo que estragaram. Sabe? Essas coisas acontecem. Porque nós estamos numa guerra. Mas nós somos o quê? Mais do que vencedores. Eu ensinei um dia desse aqui no culto o que é vencedor e o que é o mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que Deus abençoe suas vidas em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos orar. Quero orar com você agora. Quero pedir que Deus derrame a graça dele sobre a sua vida, o poder dele sobre o seu coração, para que você possa, duas coisas: entender que o diabo, desde que você nasceu, não é da agora não, desde que você nasceu, o diabo sempre quis te derrotar, porque você nasceu para guerrear, você nasceu como guerreiro. Nós fomos formados à imagem e semelhança de Deus, e a Bíblia diz que o Senhor nosso Deus é o Senhor dos exércitos. É guerra, queridos. E nessa guerra, Deus nos chamou para prevalecer. Deus nos chamou para vencer essa batalha. E nós podemos e devemos vencer essa batalha. Mas a gente precisa pensar, sozinho ninguém vence. Por isso que, se você está aqui nessa noite, a primeira coisa, você precisa entregar sua vida, seu coração em Jesus. Entregar a vida a Jesus é permitir que Deus entre em sua vida, que Ele seja o Senhor,
que seja a sua vida seja uma vida cristocêntrica, ou seja, Cristo no centro de tudo. E a partir daí, você não apenas, oh Deus, obrigado por o Senhor me libertar, mas agora eu vou libertar aqueles que estão cativos. Foi assim que aconteceu com Paulo. Paulo era oprimido, Paulo era o cão, perseguia a igreja, permitiu matar um homem inocente como Estevão. Mas depois, Paulo entendeu isso e depois ele ajudou a libertar outras pessoas que um dia foram como ele. Nessa noite, querido, quero que Deus te abençoe e te guarde. Não permita, olhe para cada situação da sua vida, não permita que isso venha te interferir. Cure, limpe, perdoe, faça o que for preciso. Volta a falar. Enche a sua mão com 2 granadas e entra na casa onde estão tentando te resistir. E vença aquilo lá em nome de Jesus. É isso que Deus quer para você. Pai querido, eu quero apresentar a vida de cada pessoa que está neste lugar. Homens, mulheres, moças, moços. Quero pedir que o teu santo nome seja exaltado sobre a vida dos seus filhos. Que eles possam entender que o diabo, desde pequeno, quis alguém colocasse um nome desprezível nele ou nela. Desde pequeno o diabo usou artimanhas para que essa pessoa sentisse, tivesse sentimentos que não provém do teu trono. Então, meu Pai, em nome de Jesus, guarda a tua igreja, os seus filhos e filhas, que a bondade do Senhor prevaleça sobre a vida de cada um dos seus filhos nessa noite. Toma a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. E todos dizem amém. Eu quero terminar dizendo uma coisa para vocês, lembrando uma frase. No ambiente profético, uma frase se torna uma sentença. Vamos repetir comigo? No ambiente profético, uma frase se torna uma sentença. Amém? Eu não sei, se sua mãe diz, você é imprestável, você é não sei o que vagabunda, você é burro, você é isso, papapá, papapá, você não é homem, você é mariquinha, papapá, enfim, essas coisas. Alguém te nomeou, deu um nome a você. Mas nessa noite, nós decretamos, mudamos, se alguém te deu nome, o seu nome vai ser mudado hoje. Eu quero pedir ajuda a todos vocês. Eu quero que você vai colocar no masculino ou feminino, é claro aí, né? Eu vou falar no masculino aqui. Você vai virar para a pessoa, pegar no ombro dela e dizer, você é um guerreiro de Deus. Ou a guerreira de Deus. Fala com a pessoa, ajude aí. Fala com 2 ou 3. Dê um abraço, você é um guerreiro de Deus. Você não é o que se fizeram uma coisa errada para você, você não é aquilo, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Deus abençoe você em nome de Jesus, queridos. Uhul!